Chegamos à última parte da nossa viagem missionária, à comunidade Costa da Conceição, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Nos 2 primeiros programas, você acompanhou a nossa saída de Manaus, a nossa chegada à Vila Ribeirinha e os trabalhos sociais da caravana de missionários junto aos moradores. Acompanhamos ainda a programação da Cruzada Evangelística, que resultou em conversões e salvação de almas. Também ouvimos histórias, testemunhos e experiências de quem se dispôs a cumprir a ordenança bíblica de pregar o Evangelho e ajudar o próximo. E no programa de hoje, você vai acompanhar como foi o último dia de impacto missionário e social através dos depoimentos dos voluntários e beneficiados. O irmão Nelson Alves coopera na igreja local como músico e expressa sua gratidão à equipe do Impacto. A importância é muito grande, né? Dos irmãos, né, que vieram se empenhando nessa jornada, né? Então a gente fica muito grato, né? De receber todos. E a gente há 54 anos aqui, né? A gente vai vivendo, quer dizer, meu camarada como pode, né? Em meio à dificuldade no tempo da cheia, por exemplo, que é o mais difícil, né? Mas, como cristão, acho que é a melhor parte da nossa vida, né? Morador mais antigo da região, o diácono Cleudinei dos Santos, relembra o início dos trabalhos missionários por estas bandas. Eu aceitei Jesus em 1977, dia 5 de outubro, né? Então daí para cá eu posso ter uma experiência do trabalho, como foi que eu trabalhei juntamente com a igreja aqui. O nome do pastor era Pastor Ildefonso Nascimento Filho, né? Quer dizer, aí nós saímos evangelizando aqui, daqui até Norumã. Daí nós descíamos na costa do Tapará, fazia a ressaca, entrava e ia até lá no Rio Urubu. Nós passávamos um mês viajando, evangelizando. O trabalho era mais de 50 metros para dia, com uma congregaçãozinha de madeira, né? Aí foi evoluindo, foram aceitando Jesus. Eu era catequista, saí da igreja católica. E aí nós começamos a trabalhar. Logo em dia foi o tempo que chegou o pastor Luiz Casimiro. Temos essa congregação, essa igreja aqui, São Resto do Piso. Aí demorou os anos, continuando trabalhando. Plantamos juta, plantamos maracujá, para adquirir dinheiro para a obra. E foi evoluindo, hoje está aqui esse trabalho, recebendo uma comitiva como evangelística de Manaus, diretamente das Boas Novas, né? Aqui já teve uma mocidade muito grande, representou a igreja Nova Olinda, Altache, Guanacapuru, Manaus, tudo daqui, criado aqui. Pois é, meu irmão, esse trabalho ele começou ali, uns 100 metros daqui, começou esse trabalho debaixo de umas castanheiras sapucaia. Primeira pessoa que aceitou Jesus chama-se Dias Fernandes Nogueira. Ele ainda está na igreja até hoje, graças a Deus. Para a coordenadora da Ação Social, Diaconisa Suelen, participar de missões como esta traz uma realização ministerial. E a nossa conversa agora é com a coordenadora da Ação Social aqui do Impacto Missionário, a Suelen Pereira. Que ação social maravilhosa, que momento incrível aqui na beira do rio com os nossos amigos e irmãos ribeirinhos, Suelen. É um prazer, né, a gente estarmos aqui. Todo ano a Área 97 ela tem se disponibilizado de sair, né, de Manaus até vir a cada comunidade, atender as pessoas, trazendo até as pessoas assim, cortes de cabelos, a manicure, design de sobrancelha. Tivemos ali também a área de enfermagem, o artesanato. Então é muito prazeroso para a gente ver o sorriso, né, das pessoas quando recebem ali um momento que eu estava ali sentada enquanto as crianças estavam jogando futebol. Uma mãe estava chorando, né? E eu logo assim, eu sou chorona demais.
Eu falei, por que que a senhora está chorando? Ela disse, minha irmã, eu me alegro tanto de ver essas crianças brincando, porque elas não têm como brincar aqui. Então isso alegra o nosso coração de ver as pessoas alegrem pela nossa presença, né? Elas manifestando o amor, o carinho delas por nós e nós por elas, né? Esse é o reino dos céus, né? De ir levar o ID do Senhor, anunciar as boas novas de salvação, pregar o evangelho do Senhor é muito bom. E ver almas se rendendo até os pés do Senhor é a melhor coisa, a melhor sensação. Sueli, este é o 7º Impacto Missionário, né? São 7 edições, sempre em uma comunidade, em uma localidade como essa, às vezes por água, às vezes por terra. Mas para fazer um movimento como esse, que tem um alto custo, exige aí pelo menos 1 ano de preparação. Sim, a gente tem se preparado, né? O nosso pastor Daniel, ele já faz aí o roteiro para onde nós vamos, e a nossa área ela já entra na preparação da oração, né? E estamos orando, continuamos orando, e tem aí o horário de oração, são 24 horas, não para nenhum momento. Então é algo assim impactante mesmo, de fazer algo assim para o reino de Deus. Além desse trabalho aqui, terminando aqui esse impacto, aí toda a equipe aqui volta, a coordenação é da área 97, pastores Raimundo Daniel e Ivani Silva. Mas terminando esse trabalho aqui, todos os frutos colhidos aqui, as almas que são convertidas serão cuidadas pela igreja local. E a área 97, juntamente com os demais pastores das demais áreas que vieram também para cooperar, vão voltar para suas respectivas áreas, igrejas, campos eclesiásticos lá em Manaus para dar prosseguimento, porque a obra continua lá também. Sim, a obra continua, né? O evangelismo continua, o projeto ainda continua na nossa cidade, né? A palavra de Deus fala que ide por todo mundo, né? E a gente está indo, né? Anunciando as boas novas. Obrigado, Suelen. Amém, obrigada. E aí você fica com essas lindas imagens aqui, olha, 2 dias de impacto missionário e social aqui na comunidade Costa da Conceição, essa linda paisagem à margem esquerda aqui do Rio Amazonas. Entre as muitas histórias de vida, encontramos a dona Maria de Lourdes, de 76 anos. Ela conta que aprendeu a ler com a Bíblia. Eu aprendi a ler, já foi na Bíblia, na Sagrada Escritura. Aí foi quando eu aprendi a ler, que não tinha dificuldade aqui, não tinha professora, e nem grupo, nem colégio. Aí a dificuldade era assim, a gente andava muito longe assim, meu pai pagava as pessoas para ensinar, eu e minha irmã, assim, mas nós andávamos muito, nós íamos lá muito longe, na Santa Maria, estudar, longe mesmo, saía às 6 da manhã para chegar lá 7 horas do dia e andando mesmo. Aí, como era muito longe, o papai passou nós aqui para o Cainamãzinho, lá para a professora Antonieta, que até hoje ela não era professora, ela só fazia, a gente pagava ela para desenrascar menos para a gente escrever o nome da gente. Mas foi a história assim, eu aprendi a ler na Bíblia. Antes de nos despedirmos da comunidade, sentamos para conversar com os coordenadores da ação, os pastores da IEADAN Área 97, Raimundo Daniel e Ivani Silva. Bom, e a gente continua aqui neste 2º dia de impacto missionário social, aqui na Costa da Conceição, bem na beira aqui do Rio Amazonas, nessa linda paisagem, no cair de mais uma noite, e aqui com os coordenadores desta ação missionária, pastor Raimundo Daniel e a pastora Ivani Silva, que estão por aqui, responsável por toda essa caravana, essa comissão de missionários que vieram ali de Manaus, da área 97, mas também de outras áreas que estão agregando nesse serviço voluntário, missionário e social. Mas esta conversa fica para o próximo bloco. A seguir, você vai acompanhar o desfecho dessa viagem missionária e os motivos que levaram os coordenadores da missão, pastores Raimundo Daniel e Ivani Silva, a sair da capital e prestar auxílio à igreja no interior.
Já estamos de volta com o programa Trilha Missionária. Neste último bloco, você vai acompanhar a nossa entrevista com os coordenadores da missão, os pastores Raimundo Daniel e Ivani Silva, da IEADAN Área 97, na zona norte de Manaus, que falaram sobre as suas motivações para fazer missão. Bom, e a gente continua aqui neste segundo dia de impacto missionário social aqui na Costa da Conceição, bem na beira aqui do Rio Amazonas, nessa linda paisagem, no cair de mais uma noite, e aqui com os coordenadores desta ação missionária, pastor Raimundo Daniel e a pastora Ivani Silva, que estão por aqui, responsável por toda essa caravana, essa comissão de missionários que vieram ali de Manaus, da Área 97, mas também de outras áreas que estão agregando nesse serviço voluntário, missionário e social. Pastor Daniel, este é o 7º impacto que a sua área, a nossa igreja IEADAN, sob a coordenação da sua área, sob a sua coordenação, tem essa função, esse papel de visitar os nossos irmãos, seja na estrada, seja numa comunidade rural, seja numa comunidade ribeirinha como essa, e a satisfação que a gente vê dos nossos irmãos em receber, né, parte da família para ficar um dia, 2 dias, um final de semana em momentos especiais. O que motivou, pastor, a fazer um projeto gigantesco como este? Glória a Deus, pastor Johnny, queridos irmãos, telespectadores da Rede Boas Novas. Antes de mais nada, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, que Ele é o motivador disso, porque a ordem dele é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então agradeço a Ele em primeiro lugar e ao pastor Jonatas Câmara, nosso pastor presidente da nossa igreja, da nossa convenção, que também é um motivador, incentivador de fazermos missões além fronteiras. E também agradecer a Deus pela a sua vida, pastor Johnny, do pastor Matias, do Elto, porque hoje vocês estão aqui representando a grande missionária Rede Boas Novas, que tem completado 31 anos e que tem caminhado conosco através da vida do pastor Tiago e pastora Cimeia. Então eu agradeço a Deus, eu não poderia deixar de falar isso, mas o que nos motiva é o amor, é a ordem de Jesus. Pastor e pastores, se vocês tiveram experiências no campo missionário fora do Brasil, vocês atravessaram o oceano, foram para a África e vocês trouxeram experiências da África e viram que o Amazonas também é um campo missionário que precisa tanto quanto. É verdade, pastor Johnny. Após quase 11 anos no continente africano, a gente foi muito jovens, né, recém-casados, e ali nesses 11 anos que passamos, o Senhor Ele tem aumentado cada dia o desejo por missões, de fazer missões. E quando nós assumimos a Área 97, o objetivo, o desejo era influenciar e despertar aqueles que ainda não tinham essas experiências de sair de Manaus e conhecer o outro lado, né, das necessidades, tanto no Amazonas ou fora do Amazonas. Quando que aconteceu o primeiro impacto? O primeiro impacto aconteceu, até a pastora Ivani pode me ajudar, acho que foi no ano... Foi em 2017, em Iranduba. Foi, lá com o pastor, na estrada ali de Iranduba, né? Comunidade do Guedes. Comunidade do Guedes, ali com o pastor Ribamar. E nós éramos aproximadamente 50 pessoas. E dali, Deus estava nos levando a um grande projeto. E dali, depois, e por estrada, fomos nos nossos carros próprios, né? Alugamos ali uma van, mas começamos a entender que Deus queria algo maior. E foi quando nasceu o impacto missionário e social. E as coisas foram desenvolvendo, o Senhor começou a nos mostrar necessidade, ação social, cestas, donativos. E aí fomos para o segundo impacto, que foi já no município de Capiranga, no campo do pastor Aníbas Araras. Segundo impacto. Pastora,
há um trabalho que tem que ser pensado para atender todas as áreas, desde crianças, desde jovens, área esportiva, donativos e também trabalho voltado para as mulheres. Verdade, pastor, é uma logística muito grande, né? Nós fazemos uma vez por ano justamente por causa da logística. E tudo é donativo, né? Temos louvado seja Deus, porque nós fazemos missão indo, né, fazendo, mas tem outras pessoas que também fazem missões contribuindo. É aquelas pessoas que estão nos apoiando, né, doando, né, para que hoje nós possamos estar aqui. Nós também temos pessoas que nos ajudaram para que possamos fazer trabalho com mulheres. Tivemos trabalho com mulheres, com doações de roupas, de medicamentos, de assistência médica, pessoas que fizeram kits femininos, né? Assim, e mandaram para nós, para doarem roupas mesmo, de grife, de lojas, nos doaram para nós estarmos aqui abençoando. E também fizemos trabalho com criança. Nós temos 2 dentistas que nos acompanham já há bastante tempo e elas fazem trabalho com crianças, aplicando flu, ensinando a escovar os dentes, ensinando as crianças a ter uma higiene bucal assim com qualidade, e elas dão palestras aqui, né? Acabamos de ter a rede com as crianças agora, o momento também evangelístico com as crianças, onde nós tivemos ali as irmãs contando histórias bíblicas, hinos, adoração a Deus, com toda a comunidade, né? E daqui a pouco nós teremos a nossa cruzada evangelística Boas Novas, onde a mensagem do Senhor será levada a toda a comunidade. Então, são atividades muito grande, mas o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem nos capacitado. Eu creio que essa capacitação não é nossa, é do Senhor, para que tudo isso aconteça em perfeita harmonia. A senhora falou do tripé de missões que se faz indo, orando e contribuindo. Aqui nós temos em torno de 165 a 170 pessoas que vieram na embarcação, mas nessas localidades também existe uma igreja base, uma igreja, um campo que é pastoreado por um supervisor, um coordenador da nossa IEADAM. E quando a gente chega aqui, pastor, a gente se surpreende com a receptividade dos irmãos e também dos moradores dessas localidades. Mas é bom a gente registrar, pastora, até por uma questão de incentivo, daqueles irmãos que estão em casa, que gostariam de vir, não puderam vir por alguma razão, mas que de alguma maneira, pastor, acabaram que contribuindo para que esses irmãos aqui pudessem ser contemplados. É verdade, pastor. Nós temos essa rede de apoio e pessoas também que gostaram, devido ao trabalho, né, devido a questões financeiras, não puderam vir, mas ficaram orando, com certeza. A nossa área, ela se envolve inteiramente por missões. A nossa área, ela não só os que vêm, mas também os que ficam, os que contribuíram. Teve irmãos que não puderam vir devido ao trabalho, mas pagaram os que puderam vir. Pagaram, deram dinheiro. Olha, eu não vou, mas eu vou abençoar pessoas que vão poder ir no meu lugar. Eu acho isso assim, algo de Deus, abençoar pessoas a fazerem missões. Eu acho isso assim, é uma chama que vai contaminando várias pessoas. Maravilha. Pastor Daniel, quando a gente chega há sempre uma expectativa, né, de como é que vai ser a localidade. O senhor e sua equipe têm um planejamento, vem antes visitar o campo, conversar com o pastor, ver a real necessidade desse campo, mas quando chega na reta final, já bate aqui aquele sentimento assim de, poxa, pena que está acabando. É uma sensação de dever cumprido. E já iniciam então automaticamente os planos para o próximo? Com certeza, pastor Johnny, um trabalho desse não é da noite para o dia, porque existe toda uma estrutura. E quem ama missões, ele tem empatia. E o pastor Gerson aqui da comunidade da Costa da Conceição é alguém que também esteve no campo missionário conosco. Então no ano passado nós viemos aqui, né? Viajamos de carro até Itacoatiara. Falamos com o pastor Francisco Mendonça, que eu não poderia também deixar de agradecer ao pastor Mendonça, a pastora Ivaneide, que são
os coordenadores da nossa igreja no município de Itacoatiara e que nos incentivaram, estivemos ali na rádio, na igreja, e de lá pegamos a lanche e viemos a 2h30 e chegamos aqui. E aqui nós conversamos com o pastor Gesso, visitamos, e depois em fevereiro viemos de novo, já para traçar os lugares, as necessidades. Isso é muito bom, porque missão, e o que nos motiva também é porque há uma igreja missionária aqui, né? Porque este trabalho, ano passado fez 60 anos, e os homens que passaram por aqui são homens que me motivam, a minha geração, que eu conheci eles, né? Um dos pastores que passaram, eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Eusébio Pereira e o pastor Ariusto, que conheci na minha adolescência, eram pastores já jubilados, e que alguns deles pararam por causa de questões de doenças. Mas nessa visita que eu estive aqui, eu conheci a história de um deles, que era do pastor Ariusto. E ele já estava com um problema de saúde quando eu conheci ele, e eu não imaginava que foi por remar, desbravar, remando dias, mãos calejadas. Isso me motiva, porque a nossa geração hoje, ela tem recursos que eles não tiveram. E além disso, a ordem de Jesus, ide por todo mundo, significa leve o ide a sério. E é isso que é fazer missões, né? Eu aceitei Jesus na infância, me tornei membro da igreja no tempo do pastor Alcebiades, mas acima de tudo, daquilo que aonde Deus me levou, o Senhor tem me abençoado, né? Já caminhando para 30 anos de ministério pastoral, mas acima de tudo isso, eu não posso esquecer, Jesus me salvou e te salvou para você pregar o evangelho e para você dar fruto. Então fazer missões é obrigação, é dever, a urgência da igreja. Pastores, quero agradecer aqui essa conversa e essa oportunidade também de poder vivenciar isso juntamente com vocês, de ver o empenho de vocês, da área, da nossa igreja, de todos aqueles que se voluntariaram, que tiraram recursos do próprio bolso para arcar com os custos, porque navegar pelos rios da Amazônia depende de um valor muito alto, né? Desde do aluguel da embarcação, desde a alimentação, traslado, tudo depende de um custo muito alto. E a nossa igreja, que é uma igreja missionária, e cada membro entende isso, pastor, faz o possível e se esforça, porque é um chamado, é uma chama que nos impulsiona a fazer missões. Então a gente vê aqui cada missionário, cada voluntário, todo mundo com um sorriso no rosto, desde a saída, desde a chegada, e não reclamando de nada, mas dando glória a Deus, cantando, agradecendo ao Senhor, adorando ao Senhor a céu aberto aqui, e se voluntariando e agradecendo por tudo. Muito obrigado, pastores. Obrigado, pastor Jones, obrigado, Rede Boas Novas, obrigado, pastor Tiago, porque a missão Sal da Terra e Luz do Mundo é o nosso papel que estamos fazendo. Obrigado. Obrigado, pastor Ivani. Obrigado, pastor Jones. Eu gostaria de agradecer a Área 97. A Área 97 é uma área missionária e eu gostaria, assim, de parabenizar a cada irmão da Área 97 pelo esse empenho. Nós só estamos aqui por Deus e por causa da Área 97, que compartilham o mesmo sentimento dos seus pastores, de amor pelas almas, de amor pelas vidas, de empatia, de dizer assim, a tua dor é a nossa dor. Então, eu acho isso muito lindo na nossa área, pastor. Então, eu gostaria assim de agradecer toda a Área 97. Onde fica a Área 97? A Área 97, ela compreende 2 bairros, Novo Israel e Colônia Santo Antônio. Muito bem. Queremos agradecer a sua audiência. Nós somos a IEADAN
Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, como sal da terra e luz do mundo. E esta é a nossa equipe Boas Novas, que veio diretamente de Manaus para a cobertura do 7º Impacto Social, Impacto Missionário Social, aqui na Costa da Conceição, no município de Itacoatiara. Aqui ao meu lado esquerdo está o cinegrafista Elton e aqui ao meu lado direito também o cinegrafista Matias, sob a coordenação dos nossos diretores, pastores Tiago e Cimeia Câmara, que nos incumbiram de estarmos aqui para levar até você as imagens, as belas imagens do nosso Rio Amazonas, da nossa Amazônia e também as ações da nossa igreja para você em todo o Brasil. Boas Novas, transmitindo Jesus, transformando vidas. Missão Sal da Terra e Luz do Mundo! E assim, encerramos a nossa jornada missionária pela comunidade ribeirinha Costa da Conceição, em Itacoatiara. Até o nosso próximo programa.